União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, meu nome é Jamerson Ferreira, sou da Sala de Situação da Atenção Básica. Seja bem-vindo a mais uma web aqui do Núcleo de Telesaúde Maranhão. Na web de hoje falaremos sobre análise dos relatórios do ESUS com foco nos dois programas PMAC e PSE. Essa web ela tem o objetivo de orientar os gestores e profissionais de saúde sobre o uso gerencial dos relatórios do ESUS para avaliar, acompanhar os resultados, os indicadores do PMAC e os resultados no PSE. Vamos sempre lembrar, no PMAC nós temos 11 indicadores no terceiro ciclo. Então, resgatando a ideia, não existe outro sistema na saúde que forneça informações sobre as ações de atenção básicas que são analisadas no PMAC. E essa informação ela também é válida para o PSE. Uma novidade da adesão ao PSE no ano de 2017 é que o CIMEC ele deixa de ser utilizado para registro de ações em saúde juntamente com o ESUS. Agora, o único sistema de análise dos indicadores e ações e serviços de saúde, tanto no PMAC quanto no PSE, pertencem ao ESUS. Lembrando, no PMAC, do segundo para o terceiro ciclo, houve uma mudança tanto na redação dos indicadores, quanto uma mudança na quantidade desses indicadores. Ainda no segundo ciclo, tínhamos CIAB e ESUS. Agora, todos os indicadores do PMAC são calculados a partir do ESUS. Vamos só lembrar o seguinte, quando nós falamos em indicadores, os indicadores do terceiro ciclo do PMAC ele pertencem a essas dimensões: acesso e continuidade do cuidado, coordenação do cuidado, resolutividade, abrangência da oferta de serviços e também temos os indicadores do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conhecido como NASF. No PSE, temos que deixar o seguinte aviso: a adesão do PSE neste ano, para iniciar 2017, ela esgota em 14 de junho. Então, se você ainda não fez sua adesão, acesse o e-gestor, siga todos os passos para concluir. São 7 telas para você concluir a adesão do PSE. E agora, as ações de saúde do PSE, após a adesão, não são mais divididas em componentes. Todas as ações de saúde são registradas no ESUS e contemplam desde ações de educação em saúde, atendimento, avaliação / procedimento coletivo, também atendimentos e procedimentos alunos, assim como as capacitações ao corpo docente. Tá? Então, em relação às ações do PSE, nesse processo de adesão de 2017, na penúltima tela, na sexta tela, o gestor ele tem conhecimento, ele tem contato com as ações que são possibilitadas de ser realizadas no PSE. Detalhe, todas essas ações são contidas na ficha de atividade coletiva e ainda são possibilitadas ao gestor que está fazendo a adesão sugerir novas ações, complementar esse serviço de saúde que é realizado nas escolas. Então, a tela está pequena, mas esse é um print da tela do e-gestor no sexto passo, já para concluir, na qual você pode selecionar e informar, olha, eu vou fazer da ação 1 até a ação 12, mas não significa que é um tópico de ação por mês. Além destas, é possível fazer outras atividades, basta especificar ali embaixo. É interessante resgatar isso porque o PSE ele não pode ficar limitado somente a um grupo de ações, e sim a necessidade de cada comunidade escolar, de cada contexto sociocultural pode demandar um grupo de ações diferentes de saúde. E isso foi mencionado na última web, aqui no Telesaúde. Então, já que nós fizemos esse pequeno resgate, é necessário apresentar
a importância do conhecimento dos relatórios. Não é uma apresentação de relatórios, é a relação dos relatórios do ESUS junto para analisar as ações e construir os indicadores do PMAC e avaliar as ações do PSE. Bom, é importante resgatar os relatórios porque, primeiro, verificar as informações recebidas é muito importante, analisar as metas de produção. O PSE possui meta. O PMAC, a meta, ela somente é construída após a análise daquilo que a equipe pode fazer. Então lembre-se, no terceiro ciclo do PMAC não existe meta, porque toda equipe possui uma configuração, características diferentes. Então não dá para exigir um volume de procedimento igual a 30, igual a 300, sem conhecer o histórico daquela equipe e sem conhecer o perfil epidemiológico de cada comunidade atendida. Bom, analisar o processo de trabalho das equipes é fundamental para compreender o que mais se apresenta e as estratégias de ações traçadas. E nisso a gente acompanha nos relatórios. E, sempre lembrando, conheça o seu território, conheça as pessoas da sua área descrita para desenvolver as ações não somente junto ao PMAC e PSE, mas também ao Bolsa Família, ao Programa de Vitamina A, ao CISVAN. É fundamental o conhecimento de território. A avaliação da ação do PSE, ela se integra com esse conhecimento dos relatórios do ESUS. Fizemos uma pequena síntese sobre o conteúdo desses relatórios para que junto a gente possa pensar qual relatório utilizar para construir os indicadores do PMAC e avaliar as ações do PSE. Então vamos lembrar um pouco. O relatório de atendimento do ESUS, ele apresenta as ações de nível superior, que são os atendimentos realizados pela Saúde da Família, Saúde Bucal, NASF, Consultório na Rua e todas as outras equipes de atenção básica. Ele apresenta também a quantidade de procedimentos de nível superior, assim como a quantidade de atividades coletivas, mas não em todas as categorias. A gente tem a complementação dessa informação somente no relatório de monitoramento. O relatório de acompanhamento, ele relaciona o motivo da visita do ACS com o motivo do atendimento da equipe. É muito importante que o gestor compreenda isso, porque muitas vezes o relatório de acompanhamento ele é gerado e somente é dada a atenção para o motivo das visitas domiciliares. É muito importante também relacionar se esse público que é acompanhado pelo ACS, se ele está tendo acesso na unidade básica de saúde. Como é que você sabe disso? Bom, a estratégia é verificar a quantidade de visitas periódicas, de acompanhamento, o detalhamento do acompanhamento e, na segunda página, relacionar com o número de atendimentos a cada condição de saúde. Então, por exemplo, se eu tenho um volume de visitas a pessoas com hipertensão igual a 200 e eu só tenho um volume de atendimento de pessoas com hipertensão na unidade equivalente a 100, significa, é uma hipótese de que quase 100 pessoas ou 100 pessoas desse território não foram atendidas naquele mês. É necessário se perguntar o seguinte: bom, se essa é uma condição crônica de saúde, o que acontece com essas 100 pessoas que deixam de ser atendidas? Será que está tendo adesão ao tratamento? Será que eles só estão aparecendo para buscar receita? Será que eu posso acionar os meus ACS para fazer busca ativa? E depois pensar como isso interfere nos meus indicadores. Então, o conhecimento aprofundado desses dois relatórios, ele nos revela, no primeiro momento, atendimentos, volume, quantidade. Ainda no relatório de atendimento, você vai ver o tipo de atendimento, e é muito importante. Nós já vamos falar sobre isso. No relatório de procedimentos, é uma ficha que ela não se restringe somente ao técnico de enfermagem. Existem procedimentos que só podem ser feitos pelo enfermeiro, pelo médico, pelos outros profissionais de nível superior que trabalham nas equipes de NASF, consultório na rua, academia de saúde e todas as outras configurações, equipes parametrizadas de atenção básica. Por quê? Quando somente o técnico de enfermagem utiliza essa ficha, deixa-se de registrar aquilo que é feito no momento do atendimento. Vamos lembrar o seguinte:
Para quem ainda não tem PEC, é importantíssimo lembrar. A ficha de procedimentos ela é uma ficha complementar à ficha de atendimento. Você começa com atendimento e faz o detalhamento daquela sua ação na ficha de procedimento. Tá? Se o profissional de nível superior não preencher a ficha de procedimento, fica superficial, fica incoerente a análise dos seus resultados. Então lembre-se, essa situação promove perda de informação e prejudica na hora de gerar o BPA, porque o volume de informação vai ser muito menor quando o município já estiver utilizando o BPA, que ele é gerado no eSUS. Então, o BPA do eSUS é um processo muito rápido de ser produzido, apenas 3 ou 4 cliques, você consegue ter acesso ao BPA. Mas lembre-se, quanto maior a informação, maior a responsabilidade e maior necessidade de coerência nos dados. O relatório de exames, ele revela os exames que são solicitados e avaliados, mas não revela o conteúdo dos exames. O maior detalhamento, ele pertence quando você atende no PEC, tá? E quando você puxa o relatório individual, você tem acesso ao prontuário eletrônico. Esses relatórios que estão sendo apresentados são relatórios gerenciais, então, portanto, não apresenta detalhamento sobre resultado de exames. Temos também o relatório de conduta, que informa como foi a conclusão das visitas domiciliares e como foi a conclusão dos atendimentos. É muito importante a gente observar isso. No relatório de monitoramento, é um relatório consolidado. Por quê? Ele mostra o motivo das visitas, ele faz um resumo do motivo das visitas, apresenta a condição avaliada de nível superior, como foi os encaminhamentos, o tipo de encaminhamento e a quantidade de atividades coletivas e temas trabalhados. Então perceba que as atividades coletivas elas aparecem em 2 relatórios, no atendimento individual e aqui ela apresenta o seu detalhamento, principalmente nas categorias 4, 5, 6 e 7. Que considera-se atividade educativa, atendimento coletivo, a avaliação / procedimento coletivo, né, e mutirão. Então, é muito importante que nós tenhamos esse acesso à informação, assim como o Ministério da Saúde, para compreender que trabalho de grupo está sendo conduzido junto às nossas comunidades, junto aos nossos educandos, no caso do PSE. No relatório consolidado é um segundo relatório, né, de resumo, que vai apresentar a quantidade de cadastros e já vai apresentar um resumo das informações que são apresentadas no cadastro individual. Os relatórios operacionais, pouco conhecidos ainda, eles somente estão disponíveis quando você tem um vínculo com alguma UBS. Então, se você ainda não conhece os relatórios operacionais, se você é um município de pequeno porte, ainda não tem o prontuário eletrônico, é necessário que o gestor municipal faça o seu cadastro dentro de alguma UBS. Qual nível pode ser utilizado? Nível gerente de saúde. Você se cadastra, você faz a sua lotação nas suas UBSs e aí vai estar desbloqueado os relatórios operacionais. Quando você faz a sua habilitação, a sua lotação em uma determinada UBS, você clica lá no símbolo do eSUS que fica no canto superior esquerdo da sua tela do PEC. Quando você acessar, você já vai ter essa tela e aí, clicando em relatórios, você ali no cantinho, você vai ter acesso aos relatórios operacionais, tá? Que são relatório de cadastro territorial, relatório de gestante puérpera, relatório da criança, relatório de risco cardiovascular. Esses relatórios já foram apresentados em outros momentos aqui no Telesaúde, mas é sempre importante lembrar. Esses relatórios operacionais relacionam cadastro, visita, atendimento e procedimento, sendo que eles cruzam todas essas informações pelo cartão SUS do usuário. Vamos lembrar o seguinte, o cartão SUS do usuário não é obrigatório para que o usuário seja atendido, tanto nas fichas, com quem utiliza o CDS, né, ou seja, as fichas do eSUS, tanto com quem utiliza o prontuário eletrônico. Mas, se o usuário for todas as vezes atendido e visitado sem cartão SUS, esses relatórios não vão poder ser gerados, porque a informação não poderá ser cruzada, não vai existir prontuário eletrônico. E, lembrando os indicadores do PEMAC, a gente não vai mostrar todos esses indicadores, é só para lembrar quais são eles e a que eles pertencem a cada dimensão. É sempre importante colocar o seguinte,
Na primeira dimensão, chamada acesso e continuidade do cuidado, nos relatórios, nos indicadores do PMAC, essa dimensão possui 6 indicadores. A maioria desses indicadores, eles apresentam como os serviços são ofertados à comunidade. Tá? É muito importante que nós possamos compreender de que forma a nossa equipe de atenção básica está se comportando. Vamos lembrar o seguinte, no que se refere o acesso ele tem que ser universal, gratuito. Tá? No entanto, as características de atenção básica valorizam um acompanhamento do público adscrito, ou seja, do território na qual aquela equipe está inserida. A próxima dimensão se chama coordenação do cuidado. Para que nós tenhamos sucesso nesse indicador, só tem um indicador, é necessário investimento nas ações de pré-natal e comunicação com o hospital/maternidade, para que assim que esse indivíduo, esta mulher, esta puérpera, tenha alta do hospital e retorne para sua casa, ela possa vir a ser acompanhada ainda na primeira semana, tá? Muita atenção a isso. Se não houver essa qualidade de comunicação entre atenção básica e hospital, esse indicador está fadado ao insucesso. A resolutividade é importantíssima como indicador de PMAC e possui dois indicadores, o percentual de encaminhamentos para serviço especializado e a razão entre tratamentos concluídos e primeira consulta odontológica programática. Vamos explicar isso. Resolutividade. Já tem no manual do PMAC, no terceiro ciclo, uma citação que nós vamos apresentar. Quanto maior a resolutividade, maior o sucesso da atenção básica e aproximadamente 85% dos problemas de saúde apresentados à atenção básica, eles possuem resolutividade nesse mesmo nível de atenção. Quando se fala de resolutividade na atenção na saúde bucal, devemos sempre lembrar, um tratamento iniciado ele deve ser concluído. Ele não pode ser interrompido somente quando cessa a dor, o incômodo. Ele tem que ser concluído para que aquela situação de saúde seja bem encaminhada e não piore. Os indicadores do NASF no PMAC é um indicador que, para ser calculado, ele precisa de cálculo desses 4 itens, a média de atendimento, ou seja, o número de consultas, o percentual de atendimentos domiciliares, que revela que o NASF também proporciona acesso para as pessoas com dificuldade de locomoção. Terceiro, o percentual de atendimentos compartilhados. NASF não é para atender sozinho, o NASF ele deve apoiar as equipes. Então, esse cálculo ele também revela como é que está essa parceria, né, entre NASF e equipes. E o atendimento em grupo. NASF, ele, como equipe de atenção básica, ele deve proporcionar também o atendimento em grupo. Quando nós fazemos a relação dos relatórios do ESUS com os indicadores do PMAC, o relatório do PMAC que mais possui indicadores ligados a ele é o relatório de atendimentos. Somente com o relatório de atendimentos eu tenho 4 dos 6 indicadores na dimensão acesso e continuidade do cuidado. Na dimensão coordenação do cuidado, eu tenho 50%, né? Dos 2 indicadores, eu tenho um indicador sendo alimentado pelo relatório de atendimentos. Na dimensão resolutividade, também tenho a mesma resultado. Na dimensão abrangência, o mesmo resultado. No NASF, esse único indicador vem do relatório. Então, o que é que nós temos que falar para vocês? O conhecimento sobre esse relatório é fundamental para que as equipes e a gestão possam calcular os seus resultados. Não é um único, mas sem esse relatório nós não conseguimos calcular esse grupo de indicadores. O relatório de procedimento, ele abastece um indicador do acesso e continuidade, e ele também abastece um indicador da abrangência. São essas 2 dimensões que ele está relacionado. Nem tudo se responde sozinho, nós também temos que buscar informação no relatório de monitoramento, que vai responder parte das informações que são solicitadas no percentual de serviços ofertados na unidade. E o que às vezes é surpresa para muitas pessoas. Se nós não tivermos um bom cadastramento, a gente deixa de responder ou deixa de calcular
4 indicadores do grupo acesso e continuidade do cuidado. Então isso é muito importante. Toda vez que houver o termo população residente ou uma análise relacionada a sexo e faixa etária, estamos falando das informações obtidas por meio das fichas de cadastramento individual. Bom, fazendo o resumo disso, as atividades coletivas que são analisadas no PEMAC, elas aparecem tanto no relatório de atendimento quanto no relatório de monitoramento. Tudo que se falar em atendimento individual, você vai encontrar no relatório de atendimento individual, é o relatório que você mais vai utilizar para a construção dos seus indicadores do PEMAC. E o relatório de procedimentos, tudo que se falar de procedimento está lá. Mas até a saúde bucal, que só tem uma ficha, que é o atendimento individual, odontológico, que nessa ficha já está os procedimentos, aparecem lá no relatório de procedimentos. As nossas considerações. Bom, não existe um grupo de fichas mais importantes do que o outro no ESUS, a gente tem que desconstruir isso. Até pouco tempo atrás só se falava que as fichas de produção eram mais importantes. No ESUS temos que desconstruir, porque a gente percebe que se não fizer o cadastro, os indicadores eles caem. E só no terceiro ciclo os indicadores são avaliados com 30%. Então é muito importante que o seu serviço possa ser devidamente avaliado. Tanto no PEMAC quanto no PSE, não existem agora outros sistemas de alimentação para você avaliar o seu serviço. Então existe somente agora o ESUS. Vamos lembrar o seguinte, na atenção básica não basta somente atender, é necessário acompanhar. Alguns municípios querem determinar metas de atendimento como prioridade de funcionamento da atenção básica. Isso é um grande equívoco. Como é possível a construção de metas de atendimento sem antes concluir o conhecimento do seu território? Muitas equipes reclamam disso. Ao receber das suas gestões metas grandes, metas pesadas de atendimento, que acabam impulsionando um atendimento mais de livre demanda, uma preocupação muito maior em atender a meta do que com a qualidade do processo. Na atenção básica, atender é tão importante quanto acompanhar. Porque se você acompanha um usuário, as condições de saúde que são apresentadas por ele tendem a se manter estáveis e de baixo risco. E quando for necessário, gerar acompanhamento para setores de média ou alta complexidade. Mas vamos colocar isso muito bem claro. Atender é tão importante quanto acompanhar. E o acompanhamento ele é realizado na visita domiciliar, nos atendimentos, nas ações direcionadas aos educandos, tá? Vamos sempre lembrar disso, nós não podemos ser uma fábrica de atendimentos, tá? Ainda na atenção básica, no que se refere aos atendimentos, é necessário ter um cuidado muito grande com o acompanhamento que se traduz em aumentar o cuidado continuado. A atenção básica, ela também atende à demanda espontânea, ou seja, a livre demanda. Mas, se o seu atendimento estiver prioritariamente voltado à livre demanda, você vai ter um indicador do PEMAC que ele vai estar muito alto, que é o percentual de atendimento à livre demanda ou demanda espontânea. Isso não é adequado na atenção básica. O que se espera é esse conjunto, um maior volume, um maior percentual de atendimentos de cuidado continuado e um menor volume de demanda espontânea. Para que isso aconteça, não basta somente agendar consulta, não é isso. Para que isto aconteça de forma coerente, é necessário que as pessoas que morem naquela área descrita tenham acompanhamento. E esse acompanhamento recebe a categoria cuidado continuado. E onde está isso? Qual é o referencial teórico disso? Então a gente vai buscar na literatura. A atenção básica, ela possui atributos, né? Atributos primários e atributos secundários. Segundo Starfield, o primeiro atributo é o acesso. A atenção básica, sim, ela é conhecida como a maior porta e a primeira porta dos serviços de saúde no Sistema Único do SUS, né? Ela é conhecida como porta de entrada. Ela não é a única, mas é uma grande porta. Para que o usuário ele seja compreendido como um todo, ou seja,
que você que é atendido na atenção básica e o profissional que lhe atende lhe compreenda como sujeito e não como portador de doenças, ou o usuário é atendido por alguma condição de saúde. Eu tenho que ser atendido conforme os meus direitos, conforme as minhas escolhas, conforme o meu histórico, conforme o contexto no qual eu vivo. Terceiro, é necessário que haja coordenação do cuidado. O que é que significa isso? Os serviços de saúde devem ser planejados, devem funcionar de forma organizada, voltada à comunidade. Ou seja, a equipe se preocupa com o território e não somente gera atendimentos individualizados que não se conversam. Por último, na atenção básica, a maior ferramenta de cuidado é a longitudinalidade do cuidado, ou seja, a construção do vínculo. Se nós acompanhamos, a melhor ferramenta de acompanhamento é o vínculo. O vínculo gera confiança, gera afeto, né? E aí possibilita a adesão ao tratamento, a continuidade do tratamento. É muito importante que o usuário tenha confiança no profissional de saúde que o vai atender. Fora isso, nós também temos os atributos secundários. A orientação familiar e comunitária, ou seja, lembrar que o ser humano ele é por natureza um ser social. Ele é inserido em um grupo, um contexto social que deve ser lembrado tanto nos atendimentos quanto nas visitas, para que as ações de saúde tenham resultado efetivo. E a competência cultural. A saúde, o conceito de saúde, ele é permeado pela cultura. Até que o usuário decida procurar a unidade básica, ele tem que se considerar saudável ou doente. E quem diz isso para ele? A própria cultura. Então, como a atenção básica está dentro do território, onde é que nós percebemos que isso funciona? Bom, nós jamais podemos desconsiderar o fator cultura nas atividades do PSE, nas atividades coletivas, na qual, por exemplo, nesse período junino, é importante discutir dança, som, como isso impacta na saúde, né? Trazer isso para o seio de discussão da saúde coletiva. Cultura também é saúde e interfere no conceito de saúde. Por exemplo, explicar os cuidados e os riscos da ingestão exagerada, o uso exagerado de álcool, que causa danos à saúde. Também é importante discutir, porque até a ingestão do álcool e outras drogas possuem elementos de influência cultural. Então, nós chegamos a esse conjunto de considerações. Devido às fragilidades no cadastro, os indicadores podem ser calculados para estudo, a partir da população estimada de cada equipe. Segundo, os indicadores norteiam o processo de trabalho, mas não devem aprisionar a equipe. Em determinados momentos, o volume de atendimentos pode diminuir, e nós sabemos disso pelo relatório de atendimento individual e pelos primeiros 4 indicadores do PEMAC. No entanto, é necessário que nós tenhamos a compreensão de que a diminuição de atendimentos ele pode ser eventual, mas acompanhada de um aumento de atividades coletivas, na qual o efeito positivo para a comunidade ele também é comprovado. Bom, o contexto do município, o cenário, ele pode influenciar os resultados dos indicadores? Sim. Cada equipe ela vive um cenário diferente. O cenário da zona urbana ele é diferente da zona rural. O cenário de 2016 ele é diferente de 2017. Então, a análise dos indicadores que pode ser feita junto à equipe ou a nível de coordenação também deve considerar o que um município está vivendo naquele momento. Economia, política, fatores socioculturais que também interferem tanto no processo de trabalho da equipe quanto no comportamento do usuário. Outra questão que temos que afirmar, as soluções pertencem às equipes e à gestão. Então é necessário perguntar, o que depende da sua equipe, o que pode ser melhorado diante do cenário atual, diante daquilo que eu tenho autonomia, tá? Perguntar se esses indicadores que você está calculando, se eles revelam ou se eles são coerentes com o seu desempenho. Os indicadores, qualquer avaliação, na verdade, de acordo com Tanaka,
revela nada mais, nada menos do que um momento no tempo que deve ser atualizada essa avaliação, ou seja, analisar conforme série histórica, para que se compreenda a relação desses momentos e se entenda como essas realidades estão mudando, tá? Bom, no PSE é possível fornecer qualidade de acompanhamento nas equipes, nas ações do PSE? Sim. O PSE não deve ser entendido como um cenário, como um programa que somente trabalha em campanhas ou eventos. Isso deve ser mudado na visão dos municípios. De que forma? Se a escola pertence ao território, ela não deve ser abordada somente em campanhas ou eventos. Ela deve ser acompanhada. Ou seja, se eu faço uma avaliação e nessa avaliação é descoberto que determinados indivíduos requerem um acompanhamento, isso vai despertar a necessidade de atendimentos e procedimentos individuais. E, no próximo momento, em grupo na escola, deve ser planejado e coerente com o histórico realizado. Então, vamos desconstruir a ideia de que saúde na escola somente é marcado por campanhas. Todos os municípios são convidados a desenvolver ações de acompanhamento dessa comunidade escolar. Então, chegando ao fim, nós sugerimos: sempre mantenha a avaliação dos serviços como apoio às equipes de atenção básica e planeje baseado nos dados consolidados e nas características da população adscrita. O que é que significa isso? Primeiro, conheça, avalie e permita que o seu planejamento antecipe demandas e que ele possa ser alterado durante a caminhada de acordo com novas avaliações ou avaliações futuras. Dessa forma, chegamos à nossa chamada, que nós divulgamos nossa web dessa forma. O olho do gestor, no momento, o olho do profissional, que também deve se comportar como um gestor, deve entender tanto o PEMAC quanto o PSE como programas que requerem qualidade, planejamento, avaliação dos serviços e que não deve ser conhecido somente por ações isoladas. Muito cuidado. Quando nós falamos em PSE, ainda existe muito forte a ideia de evento. PSE, essa comunidade de educandos e de professores, esse corpo também docente, ele merece ser acompanhado. Caso contrário, os resultados das ações de saúde tendem a ser pouco efetivos. Então, mantenha o foco, não faça um foco isolado. Mantenha o foco, tanto nos indicadores do PEMAC, no programa PEMAC, quanto no programa de saúde na escola. Bom, esses são os contatos da sala de situação na qual eu faço parte. @saude.ma.gov.br, @gmail.com.